Boa tarde, o meu nome é Marta Panão e venho da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o título desta apresentação é Renovation Wave for Europe, a renovação Passivhaus como resposta à pobreza energética, e este título é na prática o título de um documento da União Europeia datado de 14 de outubro de 2020 como um incentivo à renovação do parque edificado. Porquê a minha motivação em pobreza energética? Esta surgiu em 2017 e 2018 com um trabalho que depois foi entretanto publicado, em que a nossa equipa procurou modelar o consumo de energia no parque edificado e o consumo de energia, nomeadamente o aquecimento e o arrefecimento, com base em dados da certificação energética. No segundo estudo, o mais interessante foi tentar comparar esses consumos modelados com os consumos efetivos, que na altura foram comparados com consumos da Lisboa Nova, de um estudo da monitorização que tinha sido levado a cabo, e interessante as conclusões que concluímos neste estudo que o uso de aquecimentos nas habitações é sempre muito localizado, quer no período de tempo, tipicamente as horas noturnas, das 8 à meia-noite, e sempre em algumas divisões que representam uma fração da área total de cerca de 1/3. Portanto, vemos que existe de facto um uso limitado do aquecimento durante os períodos de inverno. Ora, o que é que a isto se designa na literatura? É o performance gap. Quando nós estamos a comparar condições nominais, como as que são feitas, por exemplo, para efeitos da certificação, com consumos reais, este é o NPG. Ora, quando comparamos não com condições reais, nominais, mas com condições que designamos como standard, esse gap é mais pequeno e designa-se apenas por performance gap. Mas, ora, com isto surge uma questão. A ideia aqui, já houve vários autores que calcularam o NPG para as condições em Portugal. Eu tenho aqui valores de uma tese de mestrado muito recente sobre a pobreza energética e nesta tese de mestrado foi possível comparar que em condições nominais o consumo de energia do parque edificado total seria de cerca de 212 mil terajoules por ano. Quando comparado com os valores efetivos em termos estatísticos, este valor é de cerca de 10 vezes inferior, o que resulta num NPG de 90%. Ora, outros autores calcularam este mesmo parâmetro para Portugal e encontraram sempre valores muito próximos deste valor, ou seja, condições muito divergentes entre aquilo que são os consumos reais e os consumos nominais. Ora, aqui diremos, bem, talvez as condições nominais não sejam as mais adequadas para caracterizar os consumos em Portugal, mas se quisermos no mínimo calcular o performance gap, temos então que definir o que é que são condições standard. E isso foi a motivação para fazer um estudo sobre qual a despesa média que um agregado familiar tem com energia, especificamente com o aquecimento, se essa despesa depende ou não do rendimento do agregado familiar e estes indicadores da despesa que são normalmente usados na União Europeia, se são ou não adequados para Portugal. Bom, ainda em números existentes, existe um inquérito ao consumo do setor doméstico datado de 2010, é verdade que são valores com 10 anos, mas de alguma forma já nos dá uma indicação da distribuição das despesas com energia no agregado familiar. Se retirarmos a fração da despesa que é usada com combustíveis, que é cerca de 1.000 euros por ano, temos 600 euros que são usados na habitação. Desses 600, apenas 10%, 62 euros por ano, são usados especificamente para aquecimento. Ora, esse valor varia consoante o tipo de energia, de fonte de energia que os agregados usam para o aquecimento. Esse valor
é de facto muito inferior quando se trata de eletricidade, ou GPL butano, ou mesmo gás natural, e é um pouco mais elevado para a lenha e é muito mais elevado quando estamos a falar de sistemas a gasóleo, que normalmente estão associados a sistemas centralizados de distribuição de energia. Ora, os valores propriamente ditos estão tabulados nesta imagem e ao qual foram adicionados também os valores do consumo de energia nas habitações que correspondem a estas mesmas despesas. Portanto, estamos a falar de valores que variam entre 418 kWh por ano, quando estamos a falar de eletricidade, até aos valores de 6.616, quando estamos a falar de sistemas a gasóleo. Bom, feitas umas contas rápidas, pensando que uma habitação tem em média 90 metros quadrados, este valor representa valores que variam entre 5 a 60 kWh por metro quadrado. Estes valores são muito baixos, são valores de necessidades de energia muito baixos e aqui até que são comparáveis aos níveis normalmente exigidos para os critérios Passive House. Ora, nós sabemos que o parque edificado é constituído por edifícios muito antigos. Se pensarmos que 70% do parque edificado é anterior a 1990, 1990 foi o ano em que entrou em vigor o primeiro regulamento térmico, o RCCTE, portanto, antes disso não havia qualquer preocupação ao nível térmico em termos de regulamentação. É verdade que parte deste parque edificado poderá, entretanto, já ter sido reabilitado. De qualquer forma, estamos a falar ainda de um parque muito ineficiente, pelo que aqueles baixos consumos certamente não traduzem condições próximas das Passive House, mas certamente representam baixos consumos de energia, se calhar motivados por condições próximas da pobreza energética. Bom, estamos a falar que uma das principais barreiras à renovação do parque edificado trata-se que as poupanças que os agregados vão ter portanto, na sua despesa média são sempre inferiores a 100 euros por ano. Ora, com esta poupança anual, facilmente se percebe que qualquer análise económica de retorno do investimento fica inviabilizada, porque estamos a falar de valores muito baixos de poupanças de energia. Bom, então, a ideia aqui é que estamos a falar que existem de facto despesas muito baixas, um consumo muito baixo nas habitações, mas esta poderá ser explicada mais pela percepção que os ocupantes têm que os seus edifícios são altamente ineficientes e por mais que usem energia, nunca resolvem totalmente as condições de conforto térmico, o que leva por uma opção de aquecimento localizado por períodos limitados durante o dia. Ora, aqui foram tomados também para perceber melhor como é que a despesa se relaciona com a receita nos agregados familiares, foram tomados inquérito às despesas das famílias em 2015 e 2016, são valores que têm uma representatividade nacional, incluindo, portanto, Portugal continental e incluindo as ilhas, e a ideia aqui foi, tendo por base o inquérito às despesas das famílias de 2015-2016, foram tidas as despesas igualizadas em energia nos agregados familiares, só que estas despesas, em vez de tomarmos os valores efetivos, porque esses não representam aquilo que se poderia considerar condições standard, foram calculados os valores da mediana por NUTS 2, que representa 7 regiões em Portugal continental, por tipologia de construção e por metro quadrado de área.
o que nos permitiu calcular para cada um dos agregados qual seria a despesa esperada que esses agregados tenham em energia. E esse valor é comparado com as receitas totais igualizadas. Este igualizadas diz respeito a uma normalização que tem em conta o número de ocupantes no agregado, só que não é uma normalização direta, em que o primeiro adulto representa o segundo adulto representa meio e depois cada criança com menor de 14 anos representa apenas um fator de 0,3. Tem aí dois exemplos, portanto, um agregado de 2 adultos representa 1,5, um agregado de 2 adultos com 2 crianças representaria um fator de 2,1. Ora, com 2 indicadores com base na despesa, temos aqui 2 deles representados. Um é o iShare, em que este indicador representa a fração na receita total que é dedicada a despesas com energia. Inicialmente, este valor no Reino Unido foi definido como sendo de 10%, portanto, para valores superiores a 10% estaríamos em condições de pobreza energética. Depois adotou-se um valor de 2 vezes a mediana do universo tratado. Um outro indicador paralelo é um indicador que subtrai à receita total as despesas esperadas com a energia e esse valor remanescente é comparado com um limiar de risco de pobreza. Portanto, para o universo tratado, em que nas ordenadas temos aí as despesas esperadas com energia e nas abscissas temos as receitas, diríamos que para os agregados em que as despesas representam mais de 14,4, que representa 2 vezes a mediana, temos um universo de 18% dos agregados em situação de pobreza energética com este indicador. Já com o indicador do Minimum Income Standard, esse valor é ainda superior e representa 27% dos agregados. Ora, vamos tomar um ponto que é o mesmo ponto, mas usado com os 2 critérios e compará-lo para perceber melhor este indicador. Este ponto corresponde a uma situação de um rendimento anual igualizado de 5.000 euros. Para um agregado de 2 adultos teríamos um rendimento anual de 7.500 euros, o que corresponde a um rendimento mensal de 625 euros. Já as despesas igualizadas com energia são de 500 euros, o que depois representa mensalmente 63 euros por mês. Face a estes valores, percebemos rapidamente que estamos em condições de stress financeiro para um pagamento desta despesa mensal face ao rendimento disponível. Mas o critério do iShare não qualifica este agregado como estando em situação de pobreza energética, pelo que consideramos mais adequado a utilização do Minimum Income Standard. No caso dos valores que tínhamos disponíveis, não existe um valor das despesas especificamente para o aquecimento. Temos apenas disponíveis os valores da despesa anual em energia. Pelo que se fez um exercício posterior de comparar agregados que têm pelo menos um sistema de aquecimento, um qualquer, com agregados que têm um sistema centralizado ou um ar-condicionado, com aqueles que não têm qualquer tipo de sistema de aquecimento. O que temos aí é uma comparação da mediana das despesas anuais nestes vários agregados. Se compararmos os agregados com um qualquer sistema de aquecimento com os que não têm, a diferença é de 83 euros, portanto, temos que os agregados que usam um sistema de aquecimento consomem mais 83 euros por ano. Se compararmos aqueles que usam um sistema centralizado, esta diferença é já de 148 euros por ano. Dá-nos de alguma forma a indicação de quais são os valores representativos que os agregados usam para aquecimento consoante o tipo de sistemas que têm. Um outro exercício, talvez ainda mais interessante, era procurar responder
se a despesa com energia variava significativamente com o rendimento. Ora, é interessante aqui perceber que foram divididos os agregados em 5 grupos, consoante o tipo de rendimento. No grupo 1 temos aqueles com os rendimentos mais baixos e no grupo 5 temos aqueles com rendimentos mais elevados. A diferença entre os valores médios destes, do valor mais baixo para o mais elevado, é de cerca de 20 mil euros, valores sempre anuais. Já se compararmos as despesas, essa diferença é significativamente inferior de 285 euros por ano. E ainda uma conclusão mais interessante é que, se compararmos os 3 grupos intermédios, as despesas com energia variam em cerca de 70 euros por ano. Portanto, não se verifica que o aumento do rendimento conduz a um aumento da despesa da energia direto. Ora, com este estudo, ainda que preliminar, sobre as despesas dos agregados familiares, consegue-se perceber que as despesas médias não variam muito, mesmo com a receita, e a diferença entre os agregados sem sistemas para aqueles que têm sistemas centralizados é de 148 euros por ano. Um indicador interessante é que aquele indicador do mínimo income standard identifica 27% de agregados familiares em situação de pobreza energética. Ora, com este panorama, eu diria que há aqui a delinear 2 situações. A primeira é, há que dedicar algumas linhas de ação específicas para estes agregados familiares identificados em situação de pobreza energética, tipicamente para a aquisição de sistemas de aquecimento quando eles não têm, e para subsidiar de alguma forma o consumo de energia durante os meses de inverno, sobretudo em ondas de frio. Mas existe aqui, a não esquecer, um universo muito grande de agregados familiares, que são aqueles que têm rendimentos médios-baixos, em que dificilmente têm indicadores financeiros que possibilitem a renovação das suas habitações, mas que há que pensar que, se economicamente não se pode justificar os incentivos que possam fazer na renovação, os baixos, podemos possibilitar de alguma forma que as estratégias de renovação com critérios de Passive House venham a conduzir a que possam experimentar conforto térmico, ainda que com baixas despesas de energia. Ou seja, aqueles valores muito baixos de despesas com energia, se fossem usados em habitações reabilitadas e com critérios Passive House, de facto teríamos uma situação bem diferente da que se verifica atualmente. E passando ao último slide, talvez as condições reais das nossas habitações possam não vir a ser muito diferentes se a diferença do heating gap não fosse comparada com condições nominais, mas com condições de facto Passive House e condições standard, em que as nossas habitações não precisariam de tanta energia para que os ocupantes beneficiassem de conforto térmico. Por fim, uma última nota: a utilização de renováveis para o aquecimento, sobretudo, mas para os usos de energia em geral, podem ser uma possibilidade de, não aumentando a fatura energética, virem a resolver também a situação de semi-pobreza energética em que muitos agregados familiares se encontram. E dou por terminada então esta apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção.